الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yala Habibi, Salam Aleikum Podcast já está no ar com mais um episódio sensacional e especial para você. Antes de mais nada, quero saudar o meu companheiro de mesa aqui, Mano Hamoud, como é que tá? Firmeza total? Salam Aleikum, pessoal, tudo bem com vocês? Faz um tempinho aí que eu tava fora das mesas, só nos bastidores, mas hoje para uma entrevista muito especial. Você sempre soma muito obrigado pelas suas contribuições e por estar vim conosco pedir aqui para hoje. vocês continuarem seguindo, ajudando, contribuindo e espalhando o nosso podcast para que ele cresça cada vez mais, se Deus quiser. Vou aproveitar essa deixa do Hamoud, certo? E deixar alguns recados aqui fundamentais para nossa audiência, com certo? certeza, aquele que você sabe sempre. Tá ligado. Salam Aleikum Podcast, primeiro podcast islâmico do Brasil, um projeto que visa quebrar com estigmas e preconceitos em relação à sociedade muçulmana, islâmica. Com certeza. Certo? É apresentar isso de forma objetiva, clara e leve para o brasileiro, certo? Desfazendo estigmas, preconceitos, como eu já falei. Sempre. Certo? Para a gente continuar entregando conteúdos de altíssima qualidade para você, para estruturar cada vez melhor esse projeto, a gente conta com o seu apoio. De qual forma? Por exemplo, se engajando nas nossas redes, certo? Seguindo, curtindo. No canal. Muito importante, né? Compartilhando com amigos e familiares. Então, mais importante de tudo isso, do engajamento que eu tô falando... Aquele famoso... Não, é a pessoa, na verdade, se inscrever no canal do YouTube. Com certeza. O canal do YouTube vai estar rolando aquele famoso aqui. like, né? Aquele famoso like. Exatamente. E também, logicamente, um provento financeiro, né? Também aquele Pix é de bom grado. Que você conhece, que tá aí embaixo da sua tela. Almassari. Massarizinha, né? É, isso aí. Pix vai passar algumas vezes aqui, deve estar aqui, ó, por aqui mais ou menos, fixado aqui na sua tela, certo? E é isso. Vambora. Vambora que a noite promete. Hoje vai ser maravilhoso. Bom, importante também falar que nós preparamos alguns episódios especiais para tratar de questões relacionadas às eleições municipais de 2024. Com certeza. Certo? Eu acho que não é só conteúdo cultural e filosófico, mas tem o conteúdo social, político, que faz parte do Salam Aleikum podcast aí, né? E a gente tá em cima do lance aí, estamos prestando atenção porque são questões que atingem todas as pessoas, certo? Educação cívica, minha gente. Educação cívica. A gente vai falar bastante sobre o tema das eleições nos próximos episódios que nós estamos preparando para vocês. E hoje nós trouxemos para abrir esses trabalhos uma pessoa a quem eu tenho a honra de apresentar. Você me dá essa honra, Hamoud? Com certeza. Vamos lá. Portas abertas. Mãe Thelma, ou Thelma Mariano, é a filha mais velha de 3 irmãos, mulher preta e mãe de 4 filhos, é avó de 4 netos. Desde os 7 anos, descobriu que seu destino estava ligado aos orixás, nascida na zona norte de São Paulo, no bairro de Vila Guilherme, um salve aí para Vila Guilherme, mudou-se ainda jovem para a zona leste, onde iniciou sua jornada dedicada ao cuidado das pessoas. Certo? Iniciada no candomblé, na casa Ilê Axé Batistini, uma tradicional casa de axé em São Bernardo do Campo. Mãe Thelma acumula 42 anos de santo. Ela é casada há 23 anos com sua companheira e seus ensinamentos e cuidados têm raiz profunda nessa religião que acolhe e agrega. Durante muitos anos, Mãe Thelma trabalhou como diarista, uma forma de sustentar sozinha seus 4 filhos após sofrerem um relacionamento abusivo. Como diarista, sempre lutou pelos direitos dessa categoria, levando adiante a luta por dignidade e respeito para as trabalhadoras domésticas. Ao longo do tempo, Mãe Thelma se engajou em diversos movimentos sociais, com destaque para o movimento interreligioso, que combate a intolerância religiosa. Filiada ao PCdoB, ela se propôs a disputar espaços de poder antes inacessíveis ao povo de matriz africana. Hoje, organiza um movimento plural, comprometido com a construção de uma política mais participativa, inclusiva e transformadora. Mãe Thelma é uma mulher preta, guerreira, que luta incansavelmente por uma sociedade mais justa e igualitária. Sua presença muito nos honra aqui. Muito obrigado pelo aceite ao nosso convite. Vamos bater um papo. Seja bem-vinda.
É uma honra. Axé, Shalom, Mutumbá, Mucuyu e todas as nações. E muito obrigada. Salam Seja aleikum. bem-vinda. Salam aleikum Salam também. aleikum, salam aleikum. Muito bom. A gente gostaria que você trouxesse um pouco para nossa audiência um pouco assim da sua história, para eles entenderem quem é a Mãe Thelma. Eu que participei de algumas reuniões que vocês puxaram para estruturar a campanha, conheci um pouco do seu perfil, da sua história. É uma história que eu reconheço como uma história muito rica, muito valorosa, e que tenho certeza que tem poder para inspirar as pessoas que vão nos assistir, que vão ouvir esse episódio. Então gostaria que, se você se sentisse à vontade de começar por aí, falar um pouquinho mais para além dessa descrição aqui que a sua equipe me passou, né? Falar um pouquinho da sua história para a gente chegar mais para frente, né? Falando da política, do engajamento partidário e, consequentemente, da campanha também, né? Sim, dos trabalhos sociais que você vem fazendo e tudo mais. Assim, eu comecei muito cedo, né? Eu falo que eu fui escolhida por Orixá. Eu não escolhi, eu fui escolhida. Meu avô, Pedro Mariano, era um babalu, era um pai de santo, né? Que assim, hoje a gente tem um entendimento que é zelador, a gente zela. E ele era de Umbanda. E eu nasci e tive alguns problemas de saúde. E num jogo de búzios, numa visita que minha mãe fez a um terreiro de candomblé, falaram que eu era de orixá, que eu tinha que ser iniciada nos mistérios de orixá para minha grande mãe, que é a que me conduz até a data de hoje, que é Iemanjá. E assim foi feito. Com 7 anos de idade, completei 7 anos de idade, entrei para fazer santo e não conheço outra vida. Então, a minha adolescência, a minha juventude, a minha infância, tudo foi aos pés de orixá. E me tornou essa pessoa que hoje eu me tornei, que é uma Yalorixá, representando a minha matriz africana. E é isso, essa é a Mãe Thelma. Você que tem total conhecimento lógico, da religião e tudo mais, explica para o nosso telespectador, nossos seguidores. Para nossa audiência. Assim, para o mais leigo, de forma sucinta, e é uma curiosidade minha também. Quando você fala em búzios, o que vocês vislumbram nesse ritual? O que é feito? Na verdade, o jogo de búzios é um oráculo, né? Existem outros meios de consultar o caminho, o destino daquela pessoa. É uma forma de consulta, de então. consulta, Entendi. que ali é o sacerdote, na verdade, com o oráculo. Então, ali vai ser desvendado algumas coisas que a gente vive no dia a dia, que muitas vezes a gente não tem explicação, e ali, através daquela consulta, é indicado um caminho, é indicado alguma coisa para ser feita para que a pessoa ela consiga alcançar, que muitas vezes algo que é tão difícil, né? E ela tenha um caminho bom. Igual na cultura árabe, africana, tem aquela coisa de ler xícara, borra de café e tal, né? Sim. Eu lembro na minha infância, minha mãe tinha umas colegas que faziam leitura de xícara de café e tal, então é mais ou menos algo similar. Mais ou menos isso. Poxa, é a orientação espiritual através do oráculo, é onde a gente orienta as pessoas a fazer alguns trabalhos, cuidados, se cuidar, né? Direcionar aquela pessoa a um caminho certo. Entendi. Poxa, que legal. Bom demais. E a gente estava conversando nos bastidores, existem alguns enganos que as pessoas acabam reproduzindo por falta de conhecimento, acredito Com eu. certeza. Em relação às religiões de matriz africana. Talvez um pouco de ignorância, né? Sim, porque você vê que tem conceitos que são muito difundidos, no entanto, eles são equivocados, né? Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso antes de vir para cá, e a gente julgou essa como sendo uma oportunidade excelente de levar as pessoas um pouquinho de conhecimento de uma fonte confiável, né? Sim. Então,
uma pessoa que tem total autoridade para tratar dessas questões, né? Pode jogar um pouco de luz sobre esses assuntos e levar para nossa audiência esse conhecimento da maneira correta, né? Por assim dizer. Então, eu tenho uma pergunta que é mais específica. Falei de uma forma geral até aqui, mas como que fica, assim, na cosmovisão do cristianismo, por exemplo, você tem a figura do diabo como representando as tentações humanas, a luta, no caso do mal contra o bem, né? Aquele que quer levar a humanidade para a perdição, para o inferno, né? Que é o lugar onde ele seria o lugar onde ele reinaria, né? E, no entanto, no candomblé não existe diabo, né? E eu acho que se faz necessário jogar luz sobre esse assunto para que as pessoas entendam que não faz muito sentido associar as religiões de matriz africana ao diabo, uma vez que não existe diabo Ou na os religião. rituais que eles praticam, Sim, né? Principalmente. não existe essa De... figura, né? Como que isso funciona? As pessoas confundem, acham que Exu é o diabo. Como que você lida e explica isso para as pessoas? Olha, eu vou explicar de uma forma bem simples, né? Exu é tudo isso aqui, é a comunicação. Certo. Antes de a gente poder fazer qualquer ritual, é lógico, tem nossos ancestrais, mas tudo é perguntado a Exu qual vai ser o resultado. Então, ele é o nosso mensageiro. É ele que leva nossas mensagens até o Orum e traz até o Aie para que a gente faça o trabalho, para que a gente esteja aqui no dia a dia em harmonia, né? Então, esse é o trabalho de Exu na nossa visão, né? O que a gente acredita e que é uma verdade. Exu é a comunicação. Exu é a abertura de portas. Então, Exu é um caminho. Então, ele não é o diabo. Ele é o nosso mensageiro entre o céu e a terra. Perfeitamente. E o diabo? Não tem diabo, então? Não existe diabo. Existe um mal interior em cada ser humano. A gente fala que é muito questão de... A gente fala muito de índole e caráter. Isso é uma coisa que, quando nós nascemos, é moldado. Se você tem uma péssima criação, se ensinaram você certas coisas que não foi bom e você cresceu e não fez essa mudança, não tem nada a ver com o diabo, tem que a ver com o seu eu interior. Então, nós acreditamos que não existe o diabo, existe um eu interior em cada um e você tem escolhas, ou você faz o bem ou você faz o mal. Então, na religião, não existe uma figura que representa o mal. Não, para nós não. Você vê como fica muito a cargo do que é passado para a sociedade, Sim. né? Eles não têm um culto que cultua o mal porque não tem a figura negativa. E aí todo mundo associa os rituais deles, principalmente quando se fala em macumba, e fala, ali é uma macumba na esquina, não sei o quê. E não tem. Macumba Não também é tem um a engano, figura. né? A palavra em si, né? Se Macumba você puder também é um explicar para nós o engano. que é, Acho que pro isso também nosso... fica legal de falar. Se você puder, por favor. Macumba, na verdade, é um instrumento, né? É um instrumento musical. Então, nós não somos macumbeiro, porque a gente não vive tocando esse instrumento o tempo Boa. todo. Né? Então, macumba é um instrumento. É um instrumento instrumento musical. É musical. parecido com o quê? Eu nunca, não tive Entendi. a oportunidade de ver ainda esse, Sim. né? Instrumento musical. Mas é um instrumento. parece com o quê? Reco, olha aí. Reco-reco. Né? Então, isso daí é usado para percussão, Entendi. essas coisas Então, todas. quem você fica chamando de macumbeiro pode nunca nem ter tocado uma macumba na vida. Exatamente. Você tá colocando as palavras de uma forma equivocada. Exatamente. Instrumento musical. É tipo um reco-reco. Eu já vi muito disso aqui já. Em Agora eu oficinas de também até percussão. tive curiosidade de Aqui, ó, ver. vai ver, Você tem uma macumba? ó. Pequenininho, ó. Ah, Legal, né? Então, ó, Salam Aleikum prestando esse serviço para a sociedade aqui.
desmistificando conceitos. Então, primeiro que a gente derrubou aqui, não tem diabo. Pare com isso, por favor. Não tem diabo na religião deles, pô. Não faz sentido você associar eles ao diabo. O diabo tem na sua religião. Tem que entender, fazer as separações. A mesma coisa que ela querer enfiar as entidades dentro da sua parada. Não faz sentido. Então não fica colocando as paradas da sua dentro da dos outros. Esse limite ajuda a gente a conviver, se respeitar, certo? Então esse é o primeiro mito derrubado sobre a questão do candomblé aqui no Salam Aleikum, certo? Segundo, o nome da parada não é macumba, tá falando errado. Eu só joguei aqui, instrumento musical macumba. Não é difícil pesquisar, é bem bonito o instrumento, inclusive, depois eu percebi que eu já vi ele muitas vezes em oficinas de percussão, tem muito amigo da música, né? Depois a equipe joga na tela. Sim, a galera faz aí na edição. Pra quem não tiver tempo de ver um Google então, aí. macumba é o nome de um instrumento musical, a religião chama candomblé, que faz parte de outras denominações que são chamadas de religiões de matriz africana. Então, dar os nomes certos às coisas faz com que a gente consiga compreendê-las melhor, certo? Desfeitos alguns enganos, espero que isso sirva para que as pessoas, né, consigam falar de uma maneira mais respeitosa, inclusive, sim, com as religiões, com as pessoas de religião de matriz africana. Um outro ponto que eu gostaria de falar é que eu percebo das minhas experiências, tenho muitos amigos que são ligados às religiões de matriz africana, existe uma importância muito grande na forma como vocês cultuam suas crenças de proteger a natureza, né? Sim. Então tem comunidades que representam um papel muito importante na defesa do meio ambiente, inclusive protegendo mananciais. Eu não vou conseguir trazer de cabeça quais os grupos, quais as regiões, mas inclusive em São Paulo tem lugares de nascente, de manancial que são protegidos por essas comunidades religiosas. Então, se você não sabia, quando você está morando na cidade, a gente está numa época de queimadas, tempo seco, você não está respirando direito, porque a natureza está pedindo socorro, está sufocada por toda a ação perversa, exploratória, extrativista, selvagem do homem para alimentar esse Deus mercado, capitalismo, certo? Deixou a gente com esse ar horrível para respirar. E essas pessoas que muitas vezes não você, porque se você não é assim, você vai saber que não é com você, mas você que é assim, discrimina e não sabe a importância que essas pessoas têm até pro ar que você respira. Sim. Certo? Exatamente. Então, vamos... Salam Aleikum veio pra isso mesmo, né, não, Ramud? Aí vai vir alguém, mas eles matam galinha. Pô, mas qual a gente religião também tem que sacrificar alguma coisa, pô. O muçulmano tá aí, tem que sacrificar um carneiro. Você não come peru no Natal. Aí vai ficar julgando os outros. Não come peru no Natal, não faz churrasco. Então. Faz favor também, né? Bom, legal, né, mano, bater esse papo. A gente você é a primeira mãe de santo que vem no nosso programa. Seja muito bem-vinda. E como é que você começou a desenvolver esse trabalho social dentro da sua religião? Olha, o que vocês fazem que dá esse alento na sociedade? O que acontece é quando a gente tem um terreiro, uma casa, né, aberta, a gente é aberta às pessoas que têm as necessidades, que muitas vezes sofreu, né, aí na sociedade, uma sociedade que a pessoa está sem emprego, a pessoa tá quebrada, sabe? Um cristal que está quebrado. Sim. Então, no último caso, em momentos, às vezes, de desespero mesmo, chegando a ponto de ceifar a sua própria vida, chega na casa de santo pedindo um socorro. O nosso trabalho de sacerdotisa, Ialorixá, Babalorixá, é resgatar essas pessoas, né? É cuidar, é zelar, é olhar para aquele ser humano e cuidar. Então, isso já é um trabalho social que a gente faz a partir do momento que nós cuidamos de pessoas. Então, a gente pega aquele ser quebrado, aquela criança quebrada, põe dentro da nossa comunidade, que a gente fala como EBE, né? Mas isso também a pessoa precisa muito querer também,
porque existe as regras, existe o respeito, existe. Então, essa pessoa ela tem que também aceitar esse acolhimento. Então, dentro das nossas casas de matriz africana, a pessoa ela não traz o problema dela, ela vem, né? E a gente resgata, cuidando, dando banho, zelando, orientando, sendo mãe. E eu falo muito para os meus filhos assim, que a responsabilidade de ser uma Ialorixá, uma mãe zeladora, é que muitas vezes o que eles confidenciam para mim, muitas vezes nem para a mãe biológica eles conseguem falar. Eles sentem à vontade. Entendeu? Eles se sentem acolhidos. Isso é um trabalho sério que o sacerdócio, que as Ialorixás, os babalorixás fazem. É resgatar esse ser humano. Mas também, se esse ser humano ele não tem obediência, se ele não escuta, se ele não tem caráter, ele não tem índole, ele também não serve para estar na nossa comunidade. E esse resgate espiritual que vocês fazem, que é muito legal, né? A forma como eles tratam essa pessoa que está com problema e tal. Ela acaba excluindo de alguma forma a religião primária dessa pessoa que vem buscar ajuda de vocês, ou vocês não fazem distinção quanto a isso? Não fazemos distinção. Porque assim, é o acolhimento. Nós acolhemos, né? Vem como você tiver. E ali a gente vai fazendo um trabalho. É um trabalho que a gente vai ali, vai moldando aquele ser humano, a gente vai colocando coisas boas. Então, o que eu digo assim, pessoas de outras religiões e outras, vamos dizer assim, de outras religiões, eles procuram também esse acolhimento espiritual. Procuram. Muitas vezes não tem as respostas, né? Só que muitos, eu costumo até falar que as casas, os terreiros é como um pronto-socorro, né? Deu pane num lugar. Deu pane, eles vão lá, se cuidam e depois fala assim, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou... Tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Mas passou ali pelos cuidados. Que legal, né? Um trabalho bem espiritual mesmo. E acaba englobando o social também, né? Vocês acabam fazendo um trabalho bem... Porque através das nossas casas, a gente tem um trabalho tão bonito também, porque essa parte ninguém fala, né? Fala muito assim da parte feia da religião, que nós cultuamos o diabo, nós somos macumbeiro. A parte feia que eles consideram, né? Porque eles fazem mal, eles matam a galinha para fazer mal para os outros. Não. Nós também formamos pessoas. Das nossas casas sai advogado, sai médico, entendeu? Sai psicólogo, né? Jornalista, né? Nós temos muitas gente boa também, que a nossa EB, a nossa comunidade também forma. Então, essa parte ninguém conta, né? Pois é. Fica um pouco camuflada, né? E aí, vamos falar de política? Com certeza, agora é a hora. Até porque tem total relação com essa parte social que ela trabalha, né? Exatamente. Que a casa de vocês faz aí. Bom, a gente tá num momento político bastante delicado, eu diria, numa configuração bastante sensível, especialmente para as pessoas mais desassistidas pelo poder público, mais descapitalizadas também. Então as periferias, por exemplo, estão sentindo fortemente essa pressão da crise política, que eu acho que a gente ainda tem, uma crise política que eu acho que ela arrefeceu em alguns aspectos, mas ela tá posta, né? Existe um grande dilema a ser superado no campo político pelo que o Brasil precisa, enfim, encampar essa luta, e a gente está se aproximando das eleições municipais. Vocês formalizaram uma campanha, a senhora está candidata a vereadora pela cidade de São Paulo, uma cidade muito, muito rica, muito potente, muito importante.
E o vereador tem o papel de servir como uma espécie de elo, né? Entre o legislativo, né? E as pessoas. Ele ajuda na formulação de leis. Acho que eu posso começar, inclusive, por aí, assim. Existe dentro do projeto de vocês alguma lei que vocês elaboraram, algo que onde a campanha se baseie? E também eu acho que você pode, antes de responder isso, começar respondendo por que que vocês decidiram formalizar uma campanha e disputar o pleito, né? É, Quando surgiu a possibilidade da mãe Thelma, Maia Lorixá, ser candidata a vereadora, é, eu pensei assim, falei, bom, a gente tem tanta coisa a ser arrumada aí, né? Precisa de tanta coisa. Nosso povo está precisando de tanta coisa. E, na verdade, eu costumo falar que não é fácil você sair do anonimato, sabe? E vir aqui e falar em nome de pessoas. Sim. Porque a necessidade, na verdade, cada comunidade, cada pessoa sabe o que ela precisa. Quando nós engajamos nessa campanha, é uma coisa que a gente tentou trazer pessoas, mobilizar pessoas. Porque as pessoas estão mesmo descrentes de uma política, né? Sim. As pessoas não estão acreditando mais nos políticos. E isso é muito ruim, mas a gente precisa da política para poder conseguir alguma coisa, para a gente olhar para o nosso povo. Então, quando isso surgiu, quando esse convite surgiu e quando eu Decidiu. decidi, né? Eu falei, olha, tem que ser participativo. As pessoas têm que participar disso, sabe? Porque só sabendo realmente o que a pessoa precisa, que a gente pode fazer uma lei, pode ir em busca dessa necessidade. E assim foi surgindo. O movimento trouxe essas questões para a gente. E daí saiu o nosso movimento, essa Perfeito. candidatura da Mãe Thelma. Eu escutei muito, né? Então, a gente falava assim, eu gosto de ouvir. Então, um falou, outro trouxe. Então, nós fizemos esse coletivo para que a gente consiga fazer um mandato para as pessoas, para o povo. Né? Não é nada Mãe Thelma. A Mãe Thelma está aqui representando. Então, mas a necessidade é cada um que vai trazer. Por isso que a gente fala que é um movimento onde todos têm participação. Quando você pensou nesse lado político do seu trabalho social, que é necessário do jeito que você falou, em algum momento você pensou na sua filiação partidária, assim, tem que ser um partido de esquerda, não pode ser de direita por causa disso, ou você não faz distinção com relação a isso? Não, eu faço distinção sim, tá? Eu faço sim. Eu me recusaria a me candidatar pela extrema-direita, tá? O PCdoB me representa, né? A diversidade. Então, a Mãe Thelma está lá, no PCdoB, Sim, legal. pela diversidade. E me recusaria, sim. Me recusaria a fazer parte de uma direita que eu não acredito. Até porque ela tem, de certa forma, assim, aqui a gente não tem nenhum vínculo partidário, nem, né? Somos totalmente neutros com relação a isso. Mas é legal perguntar para entender É um bom, pouco. inclusive, Então, assim, o para porquê de você, o porquê de você optar pela esquerda, se às vezes você tem partidos, não a ultradireita que fora de questão. fora de questão, não dá. A gente aqui tá aqui desde quando no podcast? Vamos fazer um ano já, hein, gente? E sempre batendo na outra direita, porque o extremismo é a nossa opinião, né? Não tem nada a ver com tal. Mas é legal entender o porquê que a 90%, a maioria dos trabalhos sociais feitos na base da sociedade, eles voltam para os partidos de esquerda e não migram para a direita. Não sei se é por ideologia de achar que a direita é de empresário e tal, e não olha para o pobre, ou não.
Não, bom, eu tenho a minha, né, como todo ser humano, Sim, né, eu tenho a minha opinião. Foi como eu falei, o PCdoB me representa pela diversidade. E vamos olhar assim por um outro lado. Mãe Thelma, uma mulher preta, né, do candomblé, de sim. matriz africana, é uma mulher que tem uma companheira há 22 anos, né? Então, a diversidade, eu represento tudo isso. Uma questão de coerência. Coerência. Legal. Eu represento tudo isso. A sua candidatura não caberia no MDB, né? O do Nunes. Não caberia no MDB, né? Num PL da vida. É extremo, Entendeu? tem nada a ver. Então, olha só, né? É. Eu tenho todas as. Tenho todos os pontos negativos Características. para que eles não me aceitem. sim. Nem quero ser Não, porque aceito. assim, tem negro, né, no MDB. Tem candidato, tem pessoas que eu tem. conheço, Ué, inclusive. o maior apoiador do Jair Bolsonaro na campanha dele era um negro lá, aquele sargento, ele era Sei lá, um militar aposentado, né? Que acho que até se tornou deputado pelo Rio de Janeiro, alguma coisa assim, né? Até aí vai da Mas. convicção, acho que política de cada um, né? Ou do que ele É. tá almejando. E de projeto? E o partido em si, assim, ele consegue te ajudar na campanha? Você achou que foi uma boa escolha para você sair como candidato? É que tem que ter um tempo de filiação, né? Pra você sair candidato. Não tem uma coisa da lei? Não? Eu acho que o tempo de filiação não. Não? Não tem. Eu posso me filiar Você faltando. só tem que se filiar dentro do período, dentro Dentro do do prazo prazo. legal, Não para sai filiações. Isso. Você se filia ao partido e você sai vereador, se candidata, né? Já era filiada ao PCdoB? Onde se filiou Eu me filiei. pra Entendi. fazer Eu me campanha? filiei. Mas antes de me filiar ao partido, é lógico que eu fui saber, né? Porque, como todo marinheiro de primeira viagem, né? Quando entra Sim. no mar, fica mareado, É, toma bastante água na cara e isso. depois acaba aprendendo, né? Eu fui me certificar, eu fui procurar saber, entender um pouco do partido. Então, tem muita coisa O legal. PCdoB tem uma história muito longa no Brasil, Tem né? uma história muito longa. Quantos? 101 anos, cara. E assim, Já foi colocado na ilegalidade, né? Tem uma história bem rica. e tem uma passagem aí do Jorge Amado também, que fez tanto pela religião de matriz africana, né? Verdade. E Escritor aí favorito, foi né? assim uma identificação. E também pelo acolhimento, eles me acolheram, eles acolheram Mãe Thelma de braços abertos. Então, eu falo que é a minha agora segunda casa. Bom demais. E agora vamos falar um pouquinho de projeto. O que você imagina uma cidade com diversos problemas? Os vereadores também que eles têm, assim, essa capacidade mais local, né? De olhar para os problemas mais pontuais da população. E o que vocês imaginam em termos de projeto para a cidade? O que dentro do programa político de vocês contém que dá para explicar para as pessoas e dizer a elas que a sua candidatura é uma boa opção? Olha, uma das coisas, pensando nas mães, né, que trabalham fora, essas mães, muitas vezes ela tem o horário, vai, digamos assim, olha, entra às 7, sai às 8. Nesse período, as creches, nós sabemos que as creches não têm, não é integral, muitas delas não é integral, é meio período, ou então, como entra às 7 horas da manhã e sai às 10, para uma mãe que está trabalhando. Muitas vezes essa mãe ela não tem como pagar uma pessoa porque ela paga um aluguel, ela trabalha para colocar comida dentro de casa, muitas vezes não Já é tem os pais difícil o básico, presentes. né? Já é difícil o básico. Então, como é que vai pagar alguém? Pensando nisso, o que nós, né, nós temos aqui para oferecer. Pensando nessas mães que trabalham, até mesmo tem pais aí também que precisam também. Hoje em dia as coisas tão balanceadas, né? Pensando nisso, estender o horário das creches até as 22 horas. Porque
o abuso infantil de crianças e jovens, adolescentes, né, acontece nesse período, né? Porque a criança é violada, a criança é violentada nesses períodos, muitas vezes por pessoas próximas, né? Então, a mãe, ela não tem um sossego, pensando como mãe, ela não tem um sossego de deixar o filho dela, às vezes, na casa de um vizinho, de uma vizinha, de um tio, né? Que isso é uma coisa que a gente convive diariamente, né? Então, pensando nessas mães, nessas famílias que têm esse horário aí estendido, né? Pensando nisso, fazer a creche até as 22 horas, onde essas mães possam estar tranquilas, sabendo que seus filhos estão num lugar com segurança, né? Porque, na verdade, a creche vai estar ensinando, a creche vai estar ali, tá cuidando, e essa mãe pode trabalhar em paz, né? É, falando bem a linguagem do povo, porque não adianta eu chegar aqui e ficar falando palavras bonitas e as pessoas muitas vezes estão ouvindo e não entendem o que a gente fala. Então, pensando nessas mães, pensando nessas famílias que têm que trabalhar e têm que se deixar seus filhos, porque muitas vezes não tem um horário estendido, tem que correr, tem que pensando nessas mães, nós estamos pensando não, vamos bater em cima disso. Nós temos uma questão bastante importante nas periferias da cidade de São Paulo hoje, que estão relacionadas à existência dos pancadões. Então, eu venho lá do Jardim Jaqueline, eu observo com vários olhares e opiniões diferentes sobre a mesma coisa, sobre os pancadões. Então, assim, ali nos pancadões, tem gente, por exemplo, que vende sua batata frita, que vende seu drink, que vende suas coisinhas ali, e aquela renda configura um extra para o orçamento daquela pessoa, daquela família. Isso é uma coisa boa, certo? A pessoa tá ali batalhando, achou criativamente um jeito viu que tinha um público, começou a fazer um dinheirinho ali, tá trabalhando. No entanto, o pancadão tem outros aspectos que são negativos. Quem já morou muito perto de um sabe, é problemático. Você tem um familiar doente, você tem um bebê recém-nascido, uma criança autista, e aquela barulheira na porta da sua casa, um monte de gente ali fazendo uma sujeira infernal Pra não na falar frente da outras sua coisas. casa. E então, é uma questão muito complexa. E isso é sintoma de outra coisa. Cadê a cultura para a periferia? Cadê os eventos? Cadê as casas de cultura, os centros culturais? Cadê os polos de lazer, cultura, entretenimento? Aonde, né? Tipo assim, pô, a galera é jovem, mano, precisa gastar essa energia. Quer tirar uma onda, quer se divertir, Sim. né? E aí, nesse contexto, surgiu os pancadões. É uma demanda humana, certo? O cara da alta classe, ele tem lá o seu divertimento, não tem? Ele não tem o seu lazer? Então, o periférico também tem essa demanda. Isso é humano, as pessoas querem se divertir, trabalham muito. Essas pessoas trabalham muito. Elas pegam uma sexta-feira para poder curtir um pouco, para desextravasar ali a neurose, né? Igual a gente fala na quebrada. Sim. E o pancadão é a realidade. Ele tá aí. Tormento para alguns, renda extra para outros. Então, vamos. Quais são as. Pensando em tudo isso que eu falei, quais são as suas propostas ou o que você pensa para a cidade de São Paulo em termos de cultura, especialmente voltado para as pessoas das periferias? Olha, a periferia tem esse problema, né? Esse, essa, essa energia, toda essa Muita galera, energia. essa juventude, e eles não têm lugares mesmo, não tem uma cultura direcionada para o povo da periferia, né? Pensando nisso também, criar espaços, né? E criar espaços para essa galera poder também se divertir, investir na cultura, né? Para ter. Tudo é possível. Pensando nisso, o pessoal aqui, a coordenação aqui, nós pensamos num orçamento participativo para a cultura,
né? Para que isso seja destinado para esse povo de periferia mesmo, para que a gente também, no coletivo, ouvindo o que essa galera quer para a região dela, isso é importante, para que eles não fiquem na rua aí também, sofrendo violência, muitas vezes saem para se divertir, muitas vezes as mães nem recebem seus filhos dentro de casa, porque tem que sair correndo, porque seus filhos estão hospitalizados, A gente tem até um né? episódio fatídico que culminou no assassinato, na morte, né? Não foi assassinato, mas na morte de um monte 9 de- jovens em Paraisópolis. Sim, Eu fui lá naquela favela no dia seguinte, fui acompanhar um trabalho da TV Globo lá, que fez profissão repórter. Salve aí pro meu mano Michael Mota, e eu fiquei horrorizado. Eu conheço aquela comunidade e aqueles meninos poderiam ser facilmente um sobrinho meu, parente, um conhecido, um filho de um amigo. Foram pisoteados, né? Pô, tá Na tristeza isso aí. correria. Um dos meninos tinha publicado, ele foi pro baile pra comemorar que tinha achado um trampo. Dá até vontade de chorar isso aí. O menino arrumou o primeiro serviço da vida dele, foi comemorar com os amigos e não voltou pra casa. Pesado, né? Então, essa juventude precisa ser assistida, né? A gente teve a precisa. oportunidade de falar nas reuniões às quais eu tive o privilégio de participar, entender um pouquinho mais da sua candidatura. A gente falou sobre essa coisa dessa demanda, né? Que o jovem da periferia hoje, ele qual a alternativa de lazer que ele tem? Nenhuma. Pra onde que ele vai? Poderia muito bem, pode-se, legalizar o espaço. Espaço é o que São Paulo mais tem, né? Juntar essa galera. Traz eles pra luz, né? Trazer eles. Mostrar que o jovem tem tanta coisa para Sai daquela marginalidade para também, né? mostrar, eles têm tanta coisa para mostrar, apostar nisso, sabe? Esse vigor que eles têm, né? Então, eles não precisam sair muitas vezes de casa escondido para ir dançar funk Porque assim, ou... mas então, não sei se você vai concordar comigo, mas a direita fala muito sobre a questão do baile funk, né? Nessa eleição municipal, o funk tá entrando em pauta, mano. De várias formas diferentes. Negativo ou positivo? O funk é uma cultura periférica, negra, que ganhou um alto valor dentro do mercado da música, influenciou o comportamento de toda uma geração, e os políticos perceberam isso, eles estão disputando isso aí. Então, tá rolando vários conflitos que tem a ver com essa cultura do funk e a política. Existe uma experiência muito bem sucedida na Zona Leste, não vou lembrar o nome do subprefeito, você deve conhecer essa experiência, que tinha um pancadão lá, que rolava, tinha muita reclamação de vizinho, isso tem muitos anos já. E aí a subprefeitura criou um concurso, uma parada assim, um festival de funk. E tipo assim, fez com que aquela galera começasse a frequentar aqueles outros espaços destinados ali para eles de forma legalizada, ordeira e tal. E inclusive revelou um artista, que é o MC Dedê. A primeira gravação dele, que hoje é um artista do mercado da música, mas a primeira gravação dele foi resultado desse concurso. E olha que legal, uma das regras do concurso era não podia sexismo, não podia letras que faziam apologia à violência, criminalidade, uso de droga, que ofendesse a grupos e pessoas, sabe, hipersexualização da mulher, todos. Tinha uma série de regramentos lá, e o moleque fez uma música lá que era, não lembro agora o refrão, mas não sei o que lá, jogar bola e estudar. A música ganhou concurso, hoje ele é um artista consolidado, enfim. E é uma experiência que ensina a gente, né? Exatamente isso. Se tipo. Porque a direita tá falando assim, mas esse baile é da facção. Mas os caras estão jogados ali tem artista que quer tocar. Eu conheço um monte de DJ de funk. Aí o cara vai oferecer ali um dinheiro pro cara tocar, o cara não vai tocar, dá um palco, dá um espaço, o cara vai tocar, pô. Então, Agora, se isso fosse oferecido pelo Estado que tem
por obrigação, fornecer as condições para as pessoas desenvolverem cultura. Lazer e cultura, Lazer e né? cultura. Tem previsão Entendeu? legal. Não ia ser muito mais interessante Sim, para o próprio Estado, talvez a gente diminuísse esses conflitos gerados pelo pancadão, agora tudo é pancadão, né? Olha aí, que interessante o que você falou, entendeu? Eu ouvi você falar. Isso é a participação, entendeu? Então, por que não? É isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas participem, nos ajudem, né? Porque a gente não faz uma política sozinha. Nós precisamos da contribuição das pessoas. Então, o nosso jovens, muitas vezes, ele sai de casa porque ele quer se divertir. O sonho do jovem hoje é andar de carrão, né? Só que se você está num espaço onde não tem nada a te oferecer, você é mais um. Agora, quando a gente resgata essa galera e tem um lugar onde você pode explorar, sabe? Ensinar aquele rapaz, ele gosta do rap, vai lá, sabe? Eu vejo meus netos fazendo batalha um com o outro, Que legal. sabe? Eles gostam, eles querem, mas a gente tem que trabalhar, tem que investir nisso, né? Em espaço onde essa galera, esses jovens, possam mostrar o talento, possam mostrar, desenvolver. E é isso que a gente pensa, isso que a gente quer, né? Como que Deu é, branco como que é mesmo. pensado essa coisa do orçamento participativo na cultura? Quer falar um pouco disso? A gente destinar, né, o orçamento para isso, né? O orçamento público para isso. Porque assim, a Fazer, né? cultura tem, não sei como que tá hoje em dia, mas ela tem ali Uma porcentagem? muito pequena, né, em relação a outras pastas. Sim. Sim. E a gente falou outro dia das posses de hip hop, força ativa e tal. A gente viu todas essas leis de fomento à cultura acontecerem, não existiam, né? Elas eram, tipo assim, existia um fundo para o Teatro Municipal, existia um fundo para o Balé da Cidade, existia um fundo para orquestra. E aí, por exemplo, nós que éramos protagonistas da cultura hip hop, os atores desse movimento, queríamos que tivessem leis específicas para a cultura hip hop. Então, os editais deveriam contemplar os elementos, entender como a dinâmica do nosso movimento se dá. Foi uma luta muito grande. Hoje tem um monte de lei de fomento à cultura hip hop. É muito responsável pela existência desse monte de lei de fomento à cultura que existe Brasil afora, nos âmbitos municipal, estadual e federal. Eu vi isso e as pessoas da minha geração que estiveram ao meu lado viram isso também. Nós ajudamos a construir isso. Enfim, essa é uma pauta muitíssimo cara, especialmente para quem é de esquerda, que tem esse viés que contempla mais amplamente setores plurais da sociedade e os movimentos, e tem essa preocupação com a questão da população negra, a questão da população periférica. Quando a gente fala de lazer e cultura, a gente percebe que existe um problema muitíssimo sério nas periferias, e essa coisa se reflete no pancadão, que tem esses vários lados que eu coloquei. Tem lados que são positivos pra gente olhar e saber que aquilo é uma expressão de cultura, sim. Aí as pessoas vão querer falar, mas tem droga pra caramba lá. Na rave também tem. Na festa do Bacana também tem. Só é melhor. Só é mais pura, né? E é a realidade, não é? É verdade. Então, assim, existe sempre essas críticas, elas são colocadas, e nós que temos conhecimento de como esses processos se dão, a gente identifica isso como racismo também, né? Então, criminaliza-se as formas de manifestação cultural do negro, porque ela vem do negro, vem do favelado, entende? Então, quais formas que a gente pode incluir, o que a gente vai fazer em relação a isso? É uma questão bem séria mesmo. Sim, Tem claro. cara que tá fazendo candidatura só em cima desse negócio de pancadão. Tem aquele Rubinho Nunes, eu não posso usar nenhum adjetivo aqui, porque Pesado. eu posso ter problema, eu não quero, não preciso. Mas esse moço, esse cidadão, a campanha dele é fechando baile funk, fechando adega de quebrada. Aí como é que você vai distinguir, de repente, a pessoa, né? Como é que é? É fácil você fazer um vídeo fechando uma adega de uma quebrada, né?
Você sabe? fala com o dono da adega, "Ô, vou fazer um videozinho, Não, só não vou é bater nem uma isso. porta aqui, Não é depois nem eu isso. levanto." Ele tá mesmo lacrando alguns estabelecimentos. E a acusação é sempre de que tá ilegal. Aí a gente vai entrar numa série de discussões. Tá, mas como é que você legaliza o cara? Por que ele tá ilegal? Quais as condições que ele tem para se legalizar? Ah, não, mas eles são associados ao tráfico. Ou peraí, todo mundo tá fechando. Quer dizer que todo mundo que você tá baixando as portas é associado ao tráfico? Como que é isso aí? O cara não tá ali alimentando a família dele, ele não é um negócio que dá sustento ali. É uma questão. Essa coisa do pancadão é séria, né? Como que você vê isso, politicamente falando? Porque virou uma questão. O cara que tá falando, vou acabar com os pancadão, você tá mentindo pra população. Você não vai Não. acabar com isso aí. Duvido você acabar com os pancadão. É a mesma coisa que o cara que fala que vai tirar visita íntima de preso. Tira lá, pra você ver o que vira o Brasil. Tira, não é verdade? Acaba com o pancadão pra você ver o que vai te acontecer. É mentira, você não vai conseguir. Seja honesto, transparente com a população. Mas é uma questão. O cara trabalhou, coloca uma lixeira mó bonitinha na frente da casa dele. Aí quando ele vai trabalhar no outro dia, já não dormiu, por causa do pancadão, tá lá toda detonada. Pichada, quebrada. É uma questão, mano. É uma questão. Seria O o pobre caso- não tem direito à paz, mano. Seria- Trabalha o seria dia o inteiro, caso- chega em casa sexta-feira, consegue ter uma intimidade com a esposa, não consegue ficar suave, porque parece que o baile é na casa dele, mano. É ruim. Falar que é bom também, eu não gosto de passação de pano. É um problema, pra muitas pessoas é um problema isso aí. É um problema. Só que ao mesmo tempo ele representa uma demanda, que é essa que eu tava falando de cultura e tal, não sei o quê. Como que a gente faz com isso aí? Olha, o que acontece? A gente costuma dizer que tudo que é proibido é mais gostoso, né? É. Então, por que não legalizar? Legalizar um espaço, legalizar espaços para que tirem da porta das pessoas. Porque, assim, as pessoas precisam dormir, muitos trabalham à noite, né? Deixa a família, a criança. Nós temos que pensar com respeito no outro. Né? Então, o que é proibido é mais gostoso, então é por isso que os pancadão vai para as periferias, cada vez mais Você afastados. tá longe Lá, da fiscalização e tá faz o que longe, quiser. então fazem o que quiser. Por que não legalizar um espaço para essa galera se reunir e fazer seus bailes funk sem incomodar ninguém, né? Já, né? Fornecer até uma estrutura. Fornecer uma estrutura, ou seja, legalizar, ter um local para reunir esse pessoal, tirar das comunidades, entendeu? E tudo isso pode ser controlado. Existe um problema. O problema tem que ser solucionado. Boa. E a gente só Soluciona. soluciona esse problema legalizando. Ou seja, quando não é mais proibido, aí as pessoas começam a fazer essa escolha, não quero mais, né? E os bairros, as comunidades ficam um pouco mais livres para que as pessoas também tenham sua dignidade. Tudo é respeito. Também temos que respeitar o espaço do outro. Então a galera vai lá, olha só, eu tô até falando galera, né? Tô tão à vontade aqui, a juventude fica tão assim, sem opção, sem ter o que fazer, que eles vão lá e se reúnem nas comunidades para fazer seu baile funk. Mas você vê, é um tema delicado, né? Porque eles estão lá no baile justamente também, não, né? Não vamos generalizar, pelo ilícito que rola dentro do baile. Que inclusive Aí- vai gente de outras classes Então, sociais lá por sim, causa disso. vai. Aí você pega essa galera e vai levar para um espaço que você vai pré-determinar. Essa galera vai. Quer falar, Jean? Você falar assim, olha, Fala, vamos jogar isso lá lógico. pro AMB, igual tem aqueles encontros de carro antigo de terça. Mas Aí tá abre jogando lá o com estacionamento AMB, e vai lá né, fazer mas- o baile funk lá. Não, um do exemplo. Ó, vocês da Entendi. Zona Norte pode fazer no AMB. Vocês da Zona Sul no estacionamento do estádio do Morumbi. Você e tal. Você acha que esse povo vai? Sei, Porque parça. eles vão... Desculpa aqui, a gente vai falar, todo mundo, né? O nosso Acho que vai. Se meter os Porque artistas lá que no eles baile gostam de funk na ver. comunidade, os caras sim. fazem de tudo. Eu gostava muito de rap. Se eu tivesse R$5 no bolso e o nego falasse pra mim que o baile era em Santo André, eu ia. Também Eu tem ia. essa, de repente é uma não, solução é onde que é Grajaú. dela, da Vamos. candidata aqui. Por Vai favor, acabar com- traz suas Vou contribuições. contar aqui de uma experiência, por exemplo, quando eu estava lá como diretor do CCJ, do Centro Cultural da Juventude, lá é tudo de vidro e tal, tinha uma preocupação, o pessoal estava monitorando a época dos rolezinhos, né? Lembro. Que isso era um inferno, rolezinho.
Pum, chegou o dia do rolezinho do CCJ. Os caras, eu falei, deixa a molecada entrar. Vai fazer o que? Esse monte de... eles iam lá pra paquerar, se divertir. A primeira coisa que eu fiz foi identificar quem era a liderança do rolezinho. Identifiquei a liderança do rolezinho. Chamei os moleques pra sala, tudo bom, tal, não sei. Queria entender como que funcionava, como que eles chamavam, como eles organizavam aquela multidão. Porque trazia transtorno pro terminal, trazia transtorno pra... Sim. Né, pra todo mundo, saqueava as casas do Bahia, era um inferno. E aí eu trazia os moleques e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um evento aqui, esse rolezinho, a gente faz uma vez por mês aqui. Sério? É uma vez por mês. Escolhe o artista, eu contrato o artista, vocês organizam tudo. Mas tem as regras, isso. Vai nas casas do Bahia falar quando vai ter rolezinho, vai no terminal da moleque, beleza. Organizaram o primeiro evento, sucesso. E enchia cada vez mais. Aí só que tinha um momento, essa coisa também da legalização, já, os caras dão tudo que a gente quer, começou a ter um esvaziamento natural do processo. E era artista de peso, que eles queriam, contratar uns artistas que eles queriam. Aí essa experiência a cidade de São Paulo fez, que foi na gestão Haddad, aí a gente conseguiu levar isso para a secretaria. A secretaria fez lá os rolezinhos pancadão. Ela organizou os pancadão, que era nesses lugares da cidade de São Paulo. E aí era o mesmo processo. As lideranças iam, escolhia o artista, ia lá, e a molecada ia. E você parou, de uma certa maneira, de ter determinados pancadões nas regiões da cidade de São Paulo. E você tinha um dos grandes casos que combatia pancadão na Zona Leste, que era mas que não era gestão Haddad, supõe que é o da cidade Tiradentes, que esse não era da gestão da Haddad, não. Mas que ele usou uma estratégia totalmente errada. A estratégia era a polícia. Pum, cacetada e polícia. Mas então quando você regulariza, significa que regulariza, cara, você quer vender? Beleza, tá um crachá. Mas não tem. Beleza, vamos abrir um meio aqui. Então a estrutura, ela precisa fornecer toda essa estrutura para aquilo funcionar. O cara que vai beber, não pode ver aqui, o comércio não pode vender álcool para molecada, se vender a gente vai fiscalizar. E você também vai educando o comerciante naquele entorno. Cara, isso organizou um rolê. Tanto que a cidade de São Paulo depois replicou isso para outros lugares. Ou seja, um pancadão organizado. Tem jeito, né? Tem jeito. Tem jeito. A política é para isso. É para isso. É para pegar o problema e resolver. É ou não é? Resolver. Né? E assim, como a gente está diferenciando aqui, né? É uma política participativa onde todos têm o direito de voz. Mãe Thelma, mas olha aqui, mas a gente pode melhorar isso daqui, sabe? Vamos lá. Eu também aposto muito nas lideranças de bairro. Lideranças de bairro. O cara eu vou falar o linguajar que todo mundo conhece. Não é o meu, né? Mas eu vou... Fica à vontade. Né? Pegar aquela pessoa ali da quebrada, né? Aqui, você é o responsável para trazer os problemas da sua comunidade. E a gente sentar com a comunidade, algumas pessoas dessa comunidade, e vocês trazem o problema e a gente vai discutir e vamos levar para resolver. Essa é a política que nós queremos fazer, né? Então, eu acredito que isso dá muito certo. Entendeu? A gente tem que estar em contato direto com as pessoas para saber quais realmente são as necessidades. Então, eu acho que isso dá muito certo. Você está diretamente tratando com o líder da comunidade, o líder traz o problema junto com aquelas pessoas. Então, a gente vamos tentar resolver isso. O problema é o pancadão. O que nós podemos fazer para resolver, tirar, para vocês terem um pouquinho mais de paz, os pais, as mães de família aí terem um pouquinho mais de paz. E o que a gente pode fazer com essa juventude, com essa galera que gosta desse baile funk? Qual o espaço que nós podemos usar para que eles possam ter o lugar deles? Mas legalizado. Boa. E deixa eu fazer uma pergunta. Você está tendo um apoio político ou vai buscar um apoio político dentro da sua comunidade, não? Eu já estou tendo esse apoio político. E tem retorno? Tenho. Não tem nenhum outro candidato também que é Olha, da sua... aqui por São Paulo, Mãe Thelma, né? Que legal. Então, a minha comunidade, o povo de matriz africana, vários movimentos estão abraçando essa causa. Inclusive, se você, vitoriosa, for, representaria isso um marco
histórico, né? Sim. Porque nós não temos notícias, vocês me corrigem se eu estiver errado, Ah, de uma mãe de santo ocupando o cargo de vereador na cidade, né? não, nós nunca tivemos esse caso. E você traz todas essas características. Isso. Mulher, negra, mãe de santo. E a Lorixá seria a primeira vez na história. Ó. Bom, pensando agora, você falou da creche em tempo integral, num tempo mais estendido. A gente falou um pouquinho sobre os pancadões, que é uma questão aí, o funk aparecendo nas eleições de 2024. E falamos dessa questão do marco histórico, que a própria candidatura já representa isso, né? A gente falou na possibilidade da candidatura ser vitoriosa, que aí representaria um marco histórico, né, fortíssimo, né? Mas a candidatura, ela também tem isso, né? Também traz lembrando que talvez o único segmento religioso no Brasil que é politicamente representado é o evangélico, né? Nós temos lá, né? As bancadas. A gente não Temos tem lá outro os bancadas. segmento que tem bancada. Uma outra coisa também muito importante que eu falo, eu faço até um apelo ao povo de matriz africana, né? Ó, vai fazer o apelo, já faz falar. Eu faço até um apelo para o povo de matriz africana e as pessoas que são também simpatizantes com a nossa religião. É um momento da gente também buscar também um lugar de voz, né? É um momento que nós precisamos também, porque temos lá, veja bem, não é desmerecendo nenhuma religião e nem ninguém, mas nós temos a bancada evangélica. Por que não a bancada de matriz africana? Então, no começo você me pergunta o que me levou a isso tudo, e eu vou te responder agora. Eu cansei de pessoas decidirem as coisas por mim. Eu cansei do meu povo o tempo todo sofrer intolerância, preconceito, né? Pessoa ser agredida na rua porque está com adorno que é da nossa religião, que é quando a pessoa ela se inicia nos mistérios de orixá, muitas vezes, alguns casos já sofreu agressão. Um filho meu que sofreu discriminação por ele ser da religião, né? Se fosse uma Bíblia que tivessem pego, talvez não a coisa seria diferente, né? Mas porque ele estava com uma carta lá, fez uma carta lá na ingenuidade dele, fez uma carta para o orixá, ele foi demitido e isso virou chacota na empresa. São coisas que realmente acontecem. Então eu faço um apelo ao povo de matriz africana. Isso daqui, como várias outras mães ancestrais, né, fizeram história. Se hoje a gente pode sair assim na rua, é porque muitas delas lutaram para isso. Sim. Não podemos colocar 500 anos de escravidão do nosso povo preto debaixo do tapete, entendeu? Perfeito. Então, eu cansei de ser representada. Hoje eu quero representar meu povo. E se assim for possível, o povo de matriz africana e as pessoas que são simpatizantes, aqueles que vão às escondidas, não tem problema. Os jovens, porque muitas vezes também o jovem chega no nosso terreiro e fala: mãe, eu quero aprender a tocar tambor. É cultura, né? Porque tocar tabaco também não é para qualquer um, entendeu? É cultura. Então, eu faço um apelo ao povo de matriz africana e para as pessoas que acreditem que eu sou uma mãe mesmo, sou uma mulher que tem a mesma dificuldade que qualquer uma, que siga lá a Mãe Thelma nas redes sociais, Mãe Thelma 2024, acompanhe nosso trabalho e é isso, gente. Qual a importância, assim, levando em consideração que a sua campanha tem uma característica muito forte, que é o interreligioso, qual a importância desse aspecto, vamos dizer assim, ecumênico, para uma candidatura na nossa cidade? É a comunhão dos povos, né?
onde todos podem se respeitar, entender a cultura do outro, a religiosidade do outro, entender, porque aquilo que as pessoas desconhecem, ela teme, e quando ela temem, elas atacam. Exatamente. Então, e acima de tudo, isso é comungar com os outros, né? As outras religiões, outras matrizes, outras casas, outras... O diferente, aprender a respeitar o diferente. É isso que marca muito essa candidatura Mãe Thelma aqui. É uma coisa diferente, onde todos podem falar uma língua só. Respeito. Boa. E assim também existe uma outra coisa que é muito importante, que a gente está falando de política, a gente está falando de religião na política, mas a gente também precisa falar de laicidade, né? Porque a laicidade é algo que deve ser preservado, né? E ao mesmo tempo, né? Parece uma certa incoerência. A gente falou aqui do segmento religioso único a ter representatividade política, né? Que é o segmento evangélico. Então, assim, como garantir laicidade quando tem apenas um grupo disputando, ou melhor, ocupando esse espaço de poder, Sim, né? Então, assim, precisa... Quem vai fazer o contrapeso desses grupos, colocar as outras visões de mundo para disputar espaço com essa? é verdade. Então é como se tivesse um monopólio político Uhum. desse segmento. É como se fosse, não, né? É, É o que de fato é. é. Um monopólio político é, que, que só pertence a esse grupo, né? Então, existe também, creio eu, né? Calculo aqui, a importância da sua candidatura também reside nesse fato, né? Sim. De como que vocês enxergam essa questão da laicidade, porque será que tem pessoas que vão te olhar de casa e vai falar assim, pronto, agora esse pessoal quer se enfiar na política também. Mas, poxa, existe um grupo ali que sequestrou Nós temos necessidade dentro dos nossos cultos, né? Como vocês também têm no culto de vocês. Vocês podem comer qualquer tipo de alimento? Não, Não. não tem restrição. Tem restrições, né? Tem. Nós também temos. Entendeu? E, digamos assim, se a gente não tem, se não temos lá dentro pessoas que representam outras culturas, a gente fica um pouco de canto, né? Sim. A gente fica de Você escanteio, fica refém da maioria que tá refém lá da dentro. maioria. Mas a maioria não conhece a nossa cultura, Sim. né? Eu falo em nome de vocês, em meu nome, Sim. e outras, né? Outras culturas. Então, nós ficamos refém. Porque num espaço, por exemplo, vamos colocar aqui, nós, de matriz africana, nós temos nossos rituais fúnebres, né? Vocês também. Sim. Eu não conheço muito a religião de vocês. Eu também quero aprender muito, né? É religião que se fala também, né? Sim. Sim. Não conheço, mas eu sou aberta para isso, porque eu respeito, né? E vocês também têm que ter um espaço sagrado para que as pessoas da sua família podem ter uma dignidade quando se apaga a nossa vela, Sim. né? Então, isso é uma coisa também que a gente não tem. Estão privatizando os cemitérios, né? Nossa, é verdade, isso é uma questão bem séria para se falar da Estão cidade. privatizando os cemitérios. Então, ou seja, eu acredito que quando nós fazemos a nossa passagem, quando a luz da vela da gente apaga, não acabou. Outras religiões acabou. Não, pra gente não. Então, acreditando nisso, baseado no que eu sou, a minha religião, eu acredito que outras religiões também têm seus mistérios, Sim. né? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que ficar atento. Quem vai nos representar lá? Tem pessoas que não sabem. Tem pessoas lá dentro decidindo por nós coisas que poderia ser decidido pela gente mesmo. Nós decidimos, nós vamos fazer a diferença. A gente não precisa de um representante que desconhece a nossa cultura. Sim. Então, o peso dessa candidatura é isso.
né? É para que todos nós tenhamos espaço isso, e ser respeitado. Ou seja, né? Já tinham conseguido tirar a dignidade do brasileiro viver. Agora estão querendo tirar a dignidade do O brasileiro de brasileiro morrer. morrer. Sim. Senhor. É Sabe como é que você complicado. sabe que você vai ficando velho? Quando você começa a falar assim, aonde que esse Com- mundo com vai parar? desgosto, né? Porque você não consegue entender como é que a sociedade está caminhando para esse fim. A gente. Estamos num momento político delicado, né? Delicado. Porque quando eu era criança, eu via os debates políticos e eu brincava com meu irmão, porque eu era criança, eu achava tudo aquilo muito engraçado. Só que comparando com hoje, você tinha debates mais qualitativos, né? Do ponto de vista político. Hoje ele tá Virou muito um show de horrores baseado. com... Muito baseado na internet, né? Na rede É. social, na mitada, no corte. Ó, isso aqui vai virar corte. Olha, tô pegando uma raiva desse negócio. Mas é a tendência, né? A evolução da tecnologia vai trazendo esses novos formatos de comunicação. É E eu igual eu acho que a tava esquerda ouvindo apanha hoje, muito nisso aí, igual sabia, eu tava Ramud? vendo hoje num programa de rádio, no trânsito, o comentarista estava falando exatamente o obsoletismo das coisas e como Aham. isso muda a sociedade. É. Então, há 50 anos atrás, você tinha a TV preto e branco, analógica. Aquilo era né, a nova forma de você Uhum. interagir. Aí você queria começar a imitar o cara da TV, porque aquilo é o que estava pegando. Aí, de repente, aquela TV ficou obsoleta, porque veio a digital. O que você vai fazer com aquele sistema? Ele morreu, ele saiu do ar em 2007. O sistema analógico morreu aqui. Então, às vezes, você vê assim, tem coisas que a sociedade tem que aprender a evoluir, esquecer aquilo que passou, para ela se tornar uma Uhum. sociedade melhor, né? E isso vem do berço da sociedade. Eu acho que o brasileiro carece muito de cultura cívica. Isso é até uma pergunta que eu gostaria de fazer para a candidata aqui, né? Vamos fazer um formatinho pergunta e resposta. Você não acha que deve ter um trabalho de base para mudar a sociedade? A gente está trabalhando aqui numa cura paliativa, enquanto que o problema social não está no momento agora, mas está naquele camaradinha com 2 anos que está começando a vir, Sim, que é o coleguinha da creche que sim, você fala. sim. Então você não acha que deveria ser feito um projeto para melhorar a qualidade da formação do cidadão nesse período crucial que é o pequeno? Que se esse moleque ficar, ou essa menina ficar só vendo pancadão com 4, 5 anos de idade, sem nenhum outro tipo de acesso a algo melhor, ela vai se tornar um adolescente daquele meio. Hoje em dia, né, é muito complicado, né? A escola, nós temos, eu falo por mim, eu estudei na Olivirene, ali na Vila Guilherme, fiz pré, fui até uma certa, né? Foi até acho que a quinta série ali naquela escola. Depois teve a Nésia, que fica ali na Avenida Guilherme ali. E, e assim, o ensino era totalmente diferente. Só que os problemas que nós vivemos hoje não eram o mesmo de antigamente, Sim. né? Então, as escolas, a educação, na verdade, tá um caos. As crianças saem da escola sem saber escrever, sem saber ler, tá? A gente vê, isso é fato, não é historinha. As crianças hoje saem da escola pública, tá no primeiro, tá na oitava, sétima série, não sabe ler. Isso é grave. A religião é fundamental para a formação. Isso é uma coisa que já não tem mais na escola, mas tem lei que garante, mas não é aplicada, porque muitas vezes é orçamento, muitas vezes a gente não tem profissionais, entendeu? Aquela coisa que não funciona. Então, como você me falou, realmente o trabalho tem que vir na formação. Eu falo que não sou formada, mas eu falo que
se forma a personalidade de uma criança aos 5 anos. Se até os 5 anos a gente não colocou coisa boa naquela criança, não colocou limites, não educou corretamente, né? Depois dos 5 anos, ela já vai criar a personalidade dela, né? Então, a geração hoje ficou muito, né? Num limbo, né? Dessa Não, parte. lembrando, só pra fazer uma parte pequena que você falou, civismo, só para as pessoas entenderem uma parada, civismo não é militarismo não, viu? Não, tem nada a ver Não. um com o outro. Não, porque ficou associado, porque na época da ditadura você tinha, como é que chamava? O SPB, orientação. Que tinha as aulas de educação moral e cívica, né? Sim. Mas o lance é que o civismo, ele é. Tô buscando aqui a etimologia. Ele tem a ver com virtude cívica, que tá ligada à ideia da cidadania plena. Então, porque você vê assim, a nossa coisa sociedade é dos muito gregos, carente pá. disso. Então, quando eu falo educação cívica, não é educação de ir na escola aprender ABC e caligrafia. E nem ficar Não. girando a Mas bandeira. é aquela de, poxa, joga seu lixo num lixo, porque seu vizinho vai ficar doente com aquele lixo poluindo a água. É esse cuidado com o próximo. É a educação para viver em sociedade. Isso. E aí você né? vê que assim, você tem uma geração que está vindo que já é criada pela geração que não teve isso. A gente já está numa corrente fechada, num elo fechado de deficiência nessa parte. Circuito fechado da ignorância. Como você, dentro da política, vê uma forma de quebrar esse elo? Difícil. Desafiador, Cara, né? é desafiador. Desafiador. É difícil. Porque você fazer essa criança crescer e ter a vontade de ensinar o filho dela a não ser igual que ela foi e Porque manter esse ciclo de educação. É reeducar, na verdade. E esse é um processo muito demorado. E envolve muitas coisas, né? Envolve muitas coisas. Então, Você pega um brasileiro deprimido, abatido, com problema de trabalho, deficiência financeira, um país que não te dá uma perspectiva de que Sim. você vai ter dias melhores, sim, socialmente falando. Você não tem. Na atualidade tá osso. É difícil. É Você difícil. pensa assim, poxa, o Brasil nunca vai se tornar uma Noruega. A gente não a quer. gente... E a formação, a alfabetização, ela é competência municipal, não é? Sim. É importante a gente falar É isso dos aí órgãos, também, né? dos entes públicos, né? Tanto do Estado, que você vê as escolas estaduais, as municipais e até as Tem um federais. orçamento bem significativo, né? Chamada primeira infância. Salvo Chamado pela engano, a infância. educação é uma das pastas que mais leva Sim, educação e orçamento. saúde. Educação e saúde. Então, é muito fácil para alguém chegar aqui e falar assim, eu vou resolver todos os problemas. Não é assim. É um trabalho. Porque quem vive uma realidade sabe que é um trabalho. Sim. É um trabalho, é trabalho e trabalho. Porque é fácil tirar essa garrafa do lugar. Sim. Mas você mudar a mentalidade de um ser formado é outra É muito coisa, difícil. né? Você entrar na cabeça de uma pessoa que já tem as convicções dela, né? Praticamente você tem que mostrar um milagre para a pessoa acreditar no que você está falando. Sim. Aí é onde é que eu falo, tem que ter muita fé. O que vocês têm pensado para questão das escolas municipais? Essa questão da educação assim, municipal é um desafio, porque tem algumas questões, né? O problema da educação não é grana. Grana tem. Por isso que eu falei, Grana tem os muito. orçamentos maiores que Grana é tem. o maior, 30% do PIB nacional, por exemplo, né? Lei federal 30, município pode destinar até 25 e de 30. São Paulo destina 30. 30 para educação, 30 para saúde. É óbvio Não que tá. Mas assim, mas você pega a formação de professor, esquece. Esquece. É horrível. Né? Por exemplo, eu estudei 7 anos pedagogia, sou pedagogo. Estudei 7 anos. Hoje o cara se forma com 2. Não tô falando que é o tempo, mas assim, a qualidade. A qualidade. A qualidade. Tem cara que se forma com 2 e fala, puta, que vai continuar, vai pesquisar e fala, da hora. O cara vai crescer, Assim, quando né? tem cara que se formou com 7, que não quer ler, não quer ler, eu queria só o diploma.
Mas é o processo, né? Sim. E as pessoas que tem na ponta. Não, mas você vê isso em qualquer área. Sim. Na medicina, por exemplo, é muito fácil de detectar. Você tá cheio de médico nas UPA novinho, Tá cheio. mas formado em particular e o cara não sabe usar o estetoscópio. É. Sim. Você falar pra ele, meu, precisa auscultar aqui pra ver se o cara tá com uma enfisema, um nódulo no pulmão. Por isso que é fácil o golpista entrar lá, vestir um Não, jaleco mas e é- começar a dar receita pros Mas outros, né? é a deficiência do ensino, é isso. É isso. É a deficiência do ensino. Ou seja, quando fala assim, as nossas crianças têm que começar, tem que começar a educar nossas crianças desde pequena, mas também precisa preparar essas pessoas que estão preparando essas crianças que não têm preparo. Exatamente. Mas é tudo consequência do neoliberalismo, né? Isso aí que ele falou da faculdadezinha barata, particular, que não forma o cara. Isso é tudo consequência do neoliberalismo. Não tinha. Não tinha essas faculdadezinhas meia boca. Não tinha. Era mais inacessível? Era. Mas que adianta também uma acessibilidade de papel? Então, assim, acho que o establishment, como a gente costuma Sim. falar aqui sempre, né? Ver uma forma de assim, olha, vamos aí jogar um pouco de migalha pra vocês. Vai, todo mundo vai conseguir fazer faculdade agora. A que preço? Ao custo de que vocês não vão aprender nada, mas você vai ter um diploma. Mercado, E por exemplo, a educação. Ah, então agora eu tenho nível superior, beleza, vem aí receber um salário de 3 pau. Porque se você não tivesse, ia ser um mínimo. transformar as coisas transformar coisas que deveriam ser direitos Que é isso que acontece. em mercadoria, dá eles nisso. Ou deram- seja, Entenderam? Ó, vou te dar um direito de conseguir Não um é? diplominha, você vê pronto, quantos upgrade. problemas a gente tem aqui? Quantos? Você pega uma coisa que deveria ser um direito e transforma numa mercadoria, como é que fala, num commodity, Sim. é isso aí que dá. É isso aí que gera. Maus profissionais em todas as áreas. E quando a gente fala de política, uma política verdadeira, é isso. São as deficiências que nós temos no nosso dia a dia, nas escolas, na saúde. Isso é uma política, não é... O povo vem aí, sabe, fala aquele monte de absurdo, promete um monte de coisa. Mas sabe que, assim, o meu ponto de vista, desculpa, eu não quero ser, assim, né, antipatriota, né, com a Constituição, que fala que o acesso à política é A gente tá aberto num a todos. momento bom pra você Mas ser eu penso antipatriota, tá tudo assim, certo. mas eu penso assim, poxa, você tem que fazer 6 anos de medicina para entrar numa UBS e trabalhar. Certo. Eu preciso fazer 5 anos de direito, prestar OAB para tentar a minha sorte. O arquiteto tem que ficar lá 5 aninhos. O cara que vai criar a lei pode ser qualquer um. Você não acha que teria que ter um mínimo de preparo dessa pessoa que vai entrar no poder legislativo para poder transformar esse país num lugar melhor? Porque às vezes a gente olha o cenário político e assim, aqui eu falo abertamente. Eu venho de família que tem político. Mas você vê que é um lugar que parece um circo. Porque tá cheio de pessoas lá que não tem a menor noção do que ele tem que fazer lá. É um comediante, é o Pirulito, é o Firula, é o Zé da Esquina. E o pessoal não sabe o que tá fazendo lá. Entrou lá no oba-oba. E é um desespero para aquele brasileiro que tá... Ex-Big Brother. Você tem de tudo. Não estou sendo discriminatório com relação à política, mas eu penso assim, a pessoa está cuidando da sua vida da mesma forma que o médico cuida da sua saúde, porque esse cara vai fazer a legislação que vai impor imposto para você, que vai cuidar da sua forma de viver, de transporte, como vai ser a educação do seu filho, da sua filha. Ele está cuidando da sua vida. Sim. Essa pessoa que está lá dentro, ela tem sua vida na mão dela. E aí o Brasil é o que é hoje porque a gente tem maus políticos. Então eu penso assim, o político ele vai entrar lá, ele tem que saber, poxa, eu tô indo para lá não no oba-oba, mas para transformar o Brasil. Aí você tem o assessor jurídico, o assessor ali que te ajuda, legal, você tem um ímpeto. Mas eu acho que a política também ela tem que fazer parte do cotidiano das pessoas para a gente ter boas pessoas igual você que fala assim, poxa, eu quero ser política para mudar. Sim. Não para mudar meu bolso, Não. nem a cor da parede da minha sala, nem o tamanho da TV. Não, mas para mudar. É para mudar a vida do meu vizinho. E isso é difícil. E muitas vezes
Eu falo assim, é um trabalho árduo, Árduo. né? Porque mesmo estando aqui, falando tudo isso aqui com vocês, porque eu sou uma pessoa comum, ainda mesmo assim as pessoas não acreditam, né? Sim, Então, é difícil. é muito difícil. É muito mais fácil acreditar naquele outro que está prometendo mundos e fundos do que acreditar numa pessoa que realmente sabe qual é a necessidade do povo. Porque também E outra, é uma luta de... São Paulo, aonde me mandar aí de ônibus eu vou. Todo lugar que você possa imaginar na grande São Paulo, eu já passei. Você não precisa comer pastel na feira Eu para não preciso pra comer, aparecer que você é eu do não povo. preciso comer pastel na feira para dizer que eu sou do povo, eu sou povo. Entendeu? E por esses motivos é que eu saí do meu anonimato. É por isso que a Mãe Thelma tá aqui. Eu cansei das pessoas decidirem a minha vida, decidirem por mim. Então, eu quero estar lá para eu decidir o que é preciso para nós. Porque eu escutei uma pessoa que nasceu numa família bem-sucedida, jamais ela vai saber as dificuldades que que a gente passa no dia a dia. Um pai de família ganhando um salário mínimo para pagar aluguel, sustentar seus filhos, vestir, nunca vai Dar saber, uma pipoca no parque, porque é o que nunca dá vai um saber, lazer. Não né? vai. Então, quando fala assim, tá certo, não justifica. A gente cata latinha na rua, que também é digno, entendeu? Das pessoas que pegam, é digno, é melhor do que roubar. Sim, Ou então, enganar aposentado, né? sim. Enganar aposentado, roubar dos menos favorecidos. Então, é digno, sim, vender bala no farol, mas tudo isso a gente pode mudar. E Lógico. enganar aposentado foi só treino, que agora ele quer enganar todo mundo. Né? Complicado. Tá? Agora Dá ele não tem mais oportunidade. público-alvo, agora ele quer enganar geral. Não, e você parar pra pensar nessa luta, você tem duas lutas gigantes aí. Uma é conseguir o pleito, que já é uma luta. E aí aquela conversa que a gente teve, que você vai lutar contra tubarões ali. Sim, sim. E depois, se Deus quiser e você vai ganhar, inshallah, né? Xala. Inshallah. Alá. Oxalá. Você vai ganhar, você tem uma luta dentro daquela casa. Sim. Eu costumo dizer que Porque mulher, muita gente lá não quer essa transformação social. porque Quer manter o negócio eu assim. vou falar uma coisa pra ruim. você. É. Subestimam muito a força da mulher, sabe? Então, uma mulher, quando ela vai fazer uma festa, quando vai fazer uma festa na sua casa, ela costuma limpar a casa, né? Ela costuma colocar uma casa em ordem. Nem para que seja para ela limpar amanhã depois. Mas a mulher, ela tem esse dom, um jeito, né? De organizar. Sabe qual o Então, problema? nós precisamos de mulheres também. A mulher, ela consegue fazer vários O trabalhos. problema Não é que vocês são muito invejosas, pô. A mulherada se inveja demais, não consegue Então. chegar no consenso. Elas são a maioria. Se você olhar o último censo de eleitoral de São Paulo, acho que tem mais mulher que homem que vota. Vai rolar o cabo aí, hein, Ramon? Porra, deixa o Então, pau a gente comer. tem que... E a mulher tem que parar com isso, de invejar a parceira. Elas têm que se unir. Vocês elegeriam toda a Câmara Toda. sozinhas. Aí. Metade da Câmara de mulher, se vocês se ajudassem, é verdade. Verdade, Isso aí é um papo pra vocês aí. Mulherada, olha o que ele tá falando. Para de invejar a outra. Se une a outra que a gente se torna mais forte. Com certeza, com certeza. As mulheres, de um modo geral, elas avançaram bastante na política nos últimos anos, né?
Sim, mas ainda Assim, tem. em termos de Olha, representatividade, assim, é ainda longe do ideal, mas eu tô pensando, eu já tenho uns dias na Terra já. a gente Tô tem que... pensando nas referências que eu tinha antes. Você não via, você via muito menos, né? Hoje, inclusive, a pauta feminista é a pauta que se faz presente, que não se via, né? A mulher, ela tem que sair, ela tem que ocupar cargos de liderança, sim. A mulher, ela tem que ocupar cargo de chefia, sim. Isso também é uma outra coisa, né? Também que a gente luta aí. A paridade, né? Certo. A paridade, que aquele equilíbrio. Se hoje a mulher, não desmerecendo vocês, homens, entendam bem, vocês têm um papel fundamental, né? Na vida na casa, na família, vocês têm um papel fundamental. Mas a mulher também tem um papel fundamental dentro da Certamente. sociedade, né? Então, tem que, tem que ter essa paridade, tem que ter essa igualdade. As mulheres hoje, ainda elas recebem menos que os homens. É uma realidade. É. Ocupam os cargos de liderança e mesmo assim elas recebem menos que os homens. Isso não pode existir, porque ambos estão saindo para uma luta diária. Sim. Então, tem que ter essa igualdade, né? Eu acho que É uma das coisas também que tá lá também, tá lá na nossa questãozinha a lá. gente está se aproximando aqui dos momentos finais. Eu quero perguntar, antes de a gente avançar, como que faz para as pessoas acessarem o seu programa de gestão, como faz para as pessoas conhecerem seu trabalho, a campanha, a candidatura. Você pode falar olhando para aquela câmera. Tem as redes sociais, né? Tem. Tem Instagram, Mãe Thelma 2024. 2024. Lá as pessoas conseguem acessar o plano de gestão de vocês, né? Uhum. É importante dizer que vocês têm que dar total apoio a pessoas como a Mãe Thelma, que tem uma vontade assim grande de fazer uma mudança social, que não é só firula, igual o nosso irmão lá. Vocês, pra lá. agora eu vou fazer a pergunta aqui para Boa. vocês e todos de casa. Claro. Vocês estão tendo esse contato com a Mãe Thelma, né? Vocês estão tendo essa conversa com a Mãe Thelma. E energia é uma coisa que a gente divide, Com certeza. não é verdade? E o que vocês sentem que a Mãe Thelma representou para vocês aqui no dia de hoje? Luz. Que bonito. Luz. É isso. Eu faço das palavras do Hamoud as minhas palavras. Esse lugar ficou muito mais iluminado com a sua presença. Obrigada acho que e você axé tem- para todos nós. Oh, beleza. Oxalá. Bom, fica à vontade para fazer suas considerações finais, falar diretamente com o seu público, com as pessoas às quais você quer sensibilizar também. Foi um prazer tê-la em nossos estúdios. Quero agradecer toda a sua equipe, que foi muito gentil com a gente também, fornecendo todas as informações que a gente precisava para realizar esse episódio. Quero, antes também de encaminhar o fechamento desse episódio, falar aqui com a nossa audiência para que continuem se engajando nas nossas redes sociais, certo? Se inscrevam no nosso canal. É importante se inscrever no certeza. canal do YouTube, certo? Mas é legal você assistir, participar e curtir os conteúdos. São As muito pessoas, legais. elas estão curtindo bastante coisa que sai nas redes sociais, né? Uhum. Então, cortes e postagens que a gente faz, isso é muito bacana, a gente agradece. Mas, no entanto, a gente necessita que as pessoas se engajem mais no YouTube e se inscrevam no canal, Exatamente. ativem as notificações para receber todas as nossas novidades em primeira mão, certo? Oh, Dessa forma, a gente continuará entregando conteúdos de alta qualidade para vocês. Então agora eu deixo a palavra com a Mãe Thelma, que vai fazer suas considerações finais. Muitíssimo obrigado em nome de toda a equipe do Salam Aleikum. Obrigado vocês. Fantástica, espero que tenha gostado. seja bem-vinda sempre. Seja bem-vinda sempre e numa próxima oportunidade, que eu espero que seja em breve, gostaríamos de recebê-la novamente. Como vereadora. Como vereadora, ó. ó.
Viu, galera? Eu tô achando até que você conquistou a Ana de volta em Guarulhos. Senão, senão eu tô achando que você tinha conquistado a eleitora aqui já, viu? Viu? Esse cara foi ele encantado. Ele viu a verdade, É né? muito Isso legal. Tem futuro. é verdade, né? Se Deus quiser. Muito obrigado, axé, shalom, salam aleikum, né? A bênção, agradecendo, né, aos meninos aqui. E vamos lá, gente, vamos fazer o diferente. Povo de axé, Mãe Thelma representando o povo de Umbanda, Candomblé. Vamos nos unir, precisamos ocupar um espaço na Câmara. Esse é só o começo. E votem lá, Mãe Thelma 2024, redes sociais, Instagram, Mãe Thelma 2024 e 65077. Votem lá. Da hora demais. Essa foi Mãe Thelma no Salam Aleikum Podcast especial Eleições Municipais 2024. Quero agradecer o Ramudão por ter contribuído com esse episódio. Mãe Thelma, mais uma vez, muito obrigado. A toda a equipe da Mãe Thelma, muito obrigado. A vocês que estão em casa, muito obrigado. Continuem nos acompanhando e ajude esse projeto a se estruturar cada vez mais. Eu sou Sharif Shabazz, me despeço, fico por aqui. Salam Aleikum Podcast. Yala Habibi. Axé, que salam aleikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله